Essa é a Rocinha. Com mais de 72 mil habitantes, a Rocinha é a maior favela do Brasil em termos de população. Ela fica colada com o Leblon, o bairro mais caro da capital carioca e o terceiro mais caro do Brasil. Se fosse uma cidade, a comunidade da Rocinha seria a mais populosa que 59 das 92 cidades do Rio de Janeiro, tendo mais habitantes do que 91% de todos os municípios do país. A Rocinha, Rio das Pedras, Jacarezinho e agrupamentos como o Complexo da Penha, recente alvo de operações da polícia, juntam-se a mais de 1.700 favelas no Rio de Janeiro, totalizando mais de 2 milhões de habitantes. Ou seja, quase uma em cada 4 pessoas no Rio mora em favelas. Mas afinal, por que existem tantas favelas no Rio de Janeiro? Nesse vídeo iremos te mostrar como surgem as favelas, porque o Rio de Janeiro se tornou cercado por comunidades nos morros e como o crime organizado tomou conta dessas regiões. As favelas surgem inicialmente por um problema simples: mais moradores do que a oferta de casas e apartamentos acessíveis na cidade conseguem suportar. Dá uma olhada nessa foto. Essa foto, que ficou famosa em livros de geografia por todo o Brasil, mostra de um lado um edifício de luxo no bairro do Morumbi e do outro a comunidade de Paraisópolis, a maior favela de São Paulo. Paraisópolis começou a ser habitada na década de 1950 por trabalhadores da construção civil que trabalhavam em grandes projetos como o Estádio do Morumbi e o Hospital Albert Einstein. Esses novos trabalhadores não tinham renda o suficiente para alugar, quanto menos comprar um apartamento no Morumbi. Então, para conseguirem trabalhar e ficarem próximos de seus empregos, a solução que encontraram foi construir ao lado, em Paraisópolis. E eram basicamente agricultores. Plantavam-se cana, você tinha chá, você tinha uma série de pessoas produzindo coisas aqui. E à medida em que houve essa grande ocupação e esse boom imobiliário na região, as pessoas vieram trabalhar nessas obras, fazendo uma ocupação desordenada numa área 100% particular. Sem a coordenação do governo da cidade, essa ocupação foi feita de forma desordenada, criando os puxadinhos, becos e vielas característicos de quase toda a favela no Brasil. No Rio de Janeiro, a razão para o crescimento das favelas foi a mesma: muitos habitantes, poucas habitações. O êxodo rural e a industrialização que aconteciam entre os anos 30 e 60 alimentaram a criação de favelas. Mas no Rio, uma barreira natural deixou esse processo único. Quando uma cidade cresce, tem 2 formas de acomodar os novos moradores. Para cima, construindo prédios mais altos com mais apartamentos nos bairros que já existem. Ou para os lados, criando novos loteamentos que se tornarão novos bairros. No Brasil, a primeira opção raramente é tentada. Associações de moradores em bairros centrais e bem localizados protestam contra o adensamento. E leis de zoneamento muitas vezes impedem a construção de prédios altos com muitos apartamentos, exceto em regiões muito específicas. Isso quer dizer que, quando uma cidade no Brasil cresce além da capacidade de planejamento urbano da prefeitura, as novas comunidades geralmente se criam na margem do município. É daí que vem o termo marginalizadas. Mas como criar comunidades nas margens de uma cidade cercada por morros e florestas, como era o Rio no início do século XX? A resposta foi construir nos morros. A primeira favela no Brasil foi o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Ela surgiu no final do século XIX, quando habitantes do cortiço Cabeça do Porco perderam suas casas para a construção de um túnel. Sem indenização e sem ter para onde ir, eles ocuparam o morro e construíram ali suas novas moradias. A partir disso, a ocupação se intensificou. Soldados que lutaram na Guerra de Canudos não receberam as casas prometidas pelo governo como recompensa pela vitória e também ocuparam o morro para construir suas novas habitações.
Outro evento catalisador foi a reforma urbanística de Pereira Passos, prefeito da cidade na época, conhecida como Bota Abaixo. Um projeto de modernização urbana no Rio de Janeiro entre 1902 e 1906 que visava sanear e embelezar a cidade, inspirando-se em modelos europeus como os de Paris. Contudo, a reforma teve um forte impacto social. A demolição de cortiços e moradias populares no centro da cidade, sob o pretexto de modernizá-la, desalojou milhares de famílias de baixa renda. Sem indenização ou alternativas de moradia acessível, essa população foi forçada a migrar para áreas mais distantes e desvalorizadas, especialmente para os morros e a periferia, onde começaram a construir seus próprios barracos, dando início ao processo de favelização. A origem das favelas no Rio de Janeiro carrega, até hoje, marcas desses eventos. Formadas inicialmente em grande parte por ex-escravos, as favelas têm uma proporção maior de pretos e pardos do que o resto da população brasileira. E com seus primeiros habitantes se sentindo traídos e abandonados pelo governo, as favelas se tornaram um terreno fértil para a desconfiança do Estado. Some isso à falta de alcance do poder público em garantir infraestrutura, asfaltamento, saneamento básico e segurança pública para essas regiões por décadas. O vácuo de poder eventualmente foi ocupado por um Estado paralelo. E quando a gente fala na construção dessa territorialidade, eu fiz menção anteriormente que o primeiro esse discurso é a imposição do sistema normativo. Determina aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito no nível local. Isso se dá por meio da imposição de um sistema de justiça que ele é 100% informal. Ele é quase sempre muito brutal, mas ele é ágil, crível, previsível e eficaz. Tudo aquilo que a justiça ofertada pelo Estado não consegue ser. É aquilo que normalmente, vulgarmente, é chamado de tribunal do tráfico. Então, o tribunal do tráfico é um instrumento de coerção, que, aliado com outras técnicas de cooptação, vai subtraindo progressivamente a legitimidade do Estado dentro daquele espaço segregado. E para quem nunca viu ordem na vida, para quem não conhece o Estado, o município, isso passa a ser um apelo sem igual. Imagina, você nasceu numa periferia do Rio de Janeiro, uma imundície, pichação nas paredes, o lixo abandonado. Aí chega lá um traficante e chama o morador e fala, quem colocar lixo aqui na rua vai pagar uma multa de R$50. E quem colocar pela segunda vez vai tomar uma coça. Aí, para piorar as coisas, esse traficante, no Dia das Crianças, manda comprar 5.000 brinquedos. E não é brinquedo vagabundo, não. É bicicleta nova, é boneca bonita, arrumadinha. E faz uma festa e distribui isso para a comunidade. Pronto. Esse traficante virou um herói no local. E vai convencer esse morador que esse traficante não é do bem. A missão era assim, por bens que queria, dinheiro, assaltar banco, carro forte, essa situação para poder sustentabilizar as favelas, ajudar as pessoas nas comunidades e levar o de melhor para a comunidade. E assim as comunidades abraçavam aquela rapaziada porque tinha uma ideologia bacana de cuidar daquele povo das favelas, né? Porque a única forma de entrar algumas coisas para a favela, como sempre foi e como é até hoje, era através do crime e dos criminosos da favela, né? Porque a gente sabe que o Estado nunca levou nada para a favela e nunca vai levar. Segundo a Polícia Civil, em 2020, o Rio de Janeiro tinha mais de 1.400 favelas dominadas pelo tráfico. O levantamento encaminhado ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal mostra que o crime organizado controla 1.413 favelas no Rio de Janeiro. O tráfico domina 81% desses territórios e a milícia
19%. No entanto, após a restrição de operações nas favelas decretada pelo STF na pandemia e mantida até recentemente, a Polícia Civil do Rio alertou que o domínio do tráfico se expandiu para 1.700 comunidades. Um estudo recente também mostrou que o comércio de cocaína pode render até 335 bilhões a facções no Brasil, quase 4% do PIB do país. Nesse sentido, a mega operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Complexo da Penha pode ser vista como uma tentativa de lutar contra essa presença criminosa. Os habitantes das favelas do Rio que não conseguem se mudar são obrigados a conviver com o tráfico diariamente, em uma situação de domínio territorial entre facções onde a presença do Estado não chega. Uma pesquisa mostrou que o domínio de grupos armados no Rio dobrou em 16 anos. A principal facção criminosa que cresceu foi exatamente o Comando Vermelho. O estudo divulgado nesta segunda-feira mostra que em 16 anos o número de áreas que são controladas ou pela milícia ou pelo tráfico de drogas aumentou mais de 115%, ou seja, mais que dobrou. A gente tem uma situação territorial importante. Quando você tem, não pode entrar ali. Como não pode entrar ali? Não pode entrar ali porque é da facção tal. Então tem um problema territorial. O problema territorial é um problema nacional de soberania. Entendeu? Então não é mais uma questão dos munícipes do Rio de Janeiro ou do Estado do Rio de Janeiro, é uma questão nacional. Povo e território são os elementos materiais do Estado. O Estado exerce seu poder soberano, seu poder de império sobre os seus elementos materiais. E essa soberania se reveste de legitimidade na medida em que ela é orientada para a promoção do bem comum. Ora, se eu tenho um ator não estatal exercendo influência direta sobre povo e território, a soberania do Estado dentro daquele espaço segregado, ela perde as suas características. Isso leva a uma imposição da renegociação das condições de existência do Estado dentro daquilo que Bartosz Stanisławski e Hieronymi chamou de black spots, ou seja, buracos negros. No hemisfério norte, costumam chamar de no-go zones. Já é uma realidade, a gente tem as no-go zones, áreas onde de fato o Estado não atua. Você tem lugares, e há muitos anos, que, por exemplo, oficiais de justiça não vão. Então, se eu, como juíza, der uma determinada ordem, e não é uma ordem criminal, é uma ordem de uma pessoa pagar alimentos para os seus filhos, uma ordem para ela ser intimada, para ela comparecer a um determinado local, o oficial de justiça não vai. Ele não pode ir. Ele não pode ir sozinho, não pode ir acompanhado de policiais, ele não pode ir. Então você tem estados onde o Estado não existe, a justiça não existe, mas ele também não vão médicos. Médicos de família não sobem a lugares para atender seus pacientes. Você também não tem escolas, você não consegue entrar para saber se aquela criança foi ou não foi à escola, por que ela está faltando. Você não tem assistência social nesse lugar. Então, o Estado não existe. Hoje, a criminalidade é o Estado em vários locais do Rio de Janeiro. Foi com o objetivo de entender mais sobre como as facções atuam no Rio, quais são suas origens e seu alcance, que a BP produziu o documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. O filme é exclusivo do streaming da Brasil Paralelo, mas liberamos uma condição especial para você que assistiu o vídeo até aqui. Escaneando o QR Code ao lado, você garante até 70% de desconto em nossos planos para poder assistir gratuitamente a este documentário, além de mais de 100 outras produções originais em nossa plataforma. Fomos até o Rio de Janeiro e entrevistamos especialistas em segurança pública, políticos e policiais de forças especiais. São entrevistas que contam com exclusividade os bastidores do crime e da violência que transformaram o Rio em um campo de guerra. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para garantir seu desconto. Infelizmente, o Rio, que era famoso mundialmente pela sua beleza natural, ele hoje também é famoso mundialmente pela insegurança. Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo a barricada ali, ó? A rua tá fechada, ó.
Quem romantiza o tráfico é uma pessoa irresponsável e beira a criminalidade. Quem mandou atender o telefone celular na rua? A conta da incompetência do Estado na vítima, né? Teve intervenção, depois teve as UPPs, e não existe políticas públicas de segurança, vai dar certo. A gente comprava caminhão de fuzil, o cara deixava lá quantos fuzil a gente queria. Era vendido que nem bala. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira. Em 8 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que está portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. O nome oficial dessa mega operação, realizada pelas polícias do Rio, nos complexos do Alemão e da Penha, é contenção. Estão chamando a mega operação de chacina. Jornalistas e militantes apontam como o maior genocídio na história do Estado. Faz sentido? A oposição e a polícia discordam desta classificação. Coronel, muita gente falando que foi a maior chacina em operação da história do Rio de Janeiro. Para vocês foi uma operação de sucesso? Não, quem está dizendo que é chacina foi você. Para depois vir um monte de gente de direitos humanos, como já estão ouvindo, que eu vi no jornal agora há pouco, falando que foi a maior chacina que tem. Não foi chacina nada, não. Foi faxina. Chacina não, foi faxina. As críticas também recaem sobre a mídia, que por vezes parece mais preocupada em noticiar assuntos paralelos à operação e evitam chamar bandidos de bandidos. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos, perdão. Me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos, perdão. Abordaremos hoje as reações dos veículos de mídia e da militância política. Uma ofensiva contra o crime organizado foi feita e a reação foi imediata. Aos cria, porra! No dia seguinte à operação, dezenas de corpos encontrados na mata foram levados para a Praça da Penha. O número oficial de mortos até a gravação deste vídeo subiu para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata, para proteger inocentes das ruas da comunidade. Segundo as autoridades, a tática foi empurrar os suspeitos mata adentro até o ponto mais alto da Serra da Misericórdia. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. Eles também apreenderam 118 armas. Dessas, 91 eram fuzis. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulgou imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate usados pelos traficantes. Após a repercussão da operação, um escritório emergencial foi montado. Governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram a criação de um escritório conjunto de combate ao crime organizado. O governo Lula mobilizou uma proposta para a segurança pública. Mas a medida não agradou governadores como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. A principal crítica é a remoção da autonomia dos estados na segurança pública. Como foi a operação de segurança pública no Rio de Janeiro? Quais as comunidades afetadas? E quem eram os principais alvos da polícia, como a Japinha do CV e Doca da Penha? A operação batizada de contenção mobilizou 2.500 agentes das polícias civil e militar, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra chefes do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram drones voando sobre as tropas e lançando granadas.
Criminosos também ergueram barricadas em chamas, bloqueando o acesso às comunidades e provocando colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. Cláudio Castro, governador do estado do Rio, disse combater o crime sozinho e que Lula lhe negou ajuda. O pedido foi feito 3 vezes. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. Os blindados que poderiam ser cedidos pela Marinha do Brasil serviriam para retirar barricadas do tráfico mais rápido, evitando a fuga de criminosos. A reação do morador, cara, de uma favela do Comando Vermelho, quando o BOPE retira a barricada, o morador começa a chorar e te oferece água, meu amigo. Tá? O morador chega para o policial do BOPE, essa barricada estava aqui há 2 anos, cara. Há 2 anos que eu não consigo tirar meu carro da garagem, sabe? Não é possível que a esquerda brasileira não compreenda isso. Não é possível que alguém não entenda que retirar a barricada é uma emergência nacional. Lula, que poucos dias atrás afirmou que os traficantes eram vítimas de usuários, em coletiva de imprensa, um interrompeu o outro. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Aliados de Lula agora se concentram em tentar desfazer esse mal-estar. Entre eles, o trabalho de explicar por que a Polícia Federal decidiu enviar blindados para resgatar 49 pássaros numa casa vazia e nenhum para ajudar a conter a crise de segurança no Rio de Janeiro. Mesmo sem o envio de tropas do governo federal, a ação militar no Rio contou com o apoio de helicópteros, 32 blindados, veículos de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. Por conta da ação, ao menos 48 escolas municipais suspenderam as atividades na região. Segundo o balanço do governo carioca, a operação resultou em 121 mortos. 54 corpos foram encontrados no dia da ação e outros 63 foram achados por moradores em uma região de mata do Complexo da Penha. Os corpos foram levados para uma praça do bairro. As cenas ganharam as principais manchetes do mundo. A polícia também prendeu 113 suspeitos, apreendeu 118 armas, sendo 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, 14 artefatos explosivos e uma quantidade de drogas ainda em apuração. Alguns fuzis apreendidos pela polícia que foram usados por bandidos no Rio vieram de ditaduras como a Venezuela. Repercutiram nas redes sociais vídeos mostrando criminosos usando camuflagens de guerra e roupas táticas para o confronto armado contra as forças de segurança. Pega, menor. Pega, menor. Amassa. Meu mano Tom, faixa preta, aí liga, filhão. Porradeiro intenso, filhão. A cúpula do CV. Em vídeos divulgados pelo governo do estado, é possível ver pessoas retirando as roupas camufladas dos corpos para dificultar a identificação. Segundo autoridades policiais, o objetivo era causar indignação popular. Por que os corpos dessas pessoas estão só de cuecas? Elas estavam só de cuecas no meio da mata? E só tem gente pobre, negra e trabalhador? Então eu queria dizer para vocês o seguinte: então os moradores, entre aspas, eles retiraram as vestimentas camufladas desses mortos, porque ninguém anda de cueca na rua, na mata, principalmente nessas comunidades aí. Possivelmente moradores ou companheiros desses mortos retiraram as vestimentas de combate dessas pessoas, colocaram eles aí perfilados, deitados, para ter um impacto, e isso faz parte da guerra informacional, da guerra de narrativas. E vocês podem observar também que 75% desse pessoal é branco, diferente do que a mídia está mostrando ou divulgando. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, disse que a polícia vai apurar a fraude processual por remoção de cadáveres após a mega operação. O rapper Oruan, filho de um dos líderes históricos do Comando Vermelho, o Marcinho VP, acusou a polícia de promover uma chacina e comparou a operação no Rio com o Holocausto nazista. As favelas do Rio são campos de concentração da polícia, como aqueles da Alemanha.
O artista sustenta que bandidos são reflexo da sociedade. O argumento contrasta com a parcela da opinião pública que não se vê representada nesse discurso. Vítimas da sociedade ou criminosos por escolha? Quem de fato eram os alvos da ação policial no Rio de Janeiro? Na hierarquia do crime está Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha, ou Urso, apontado como o principal líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Doca era um dos principais alvos da mega operação Carioca. Investigado por mais de 100 assassinatos e citado em 329 investigações, é acusado de ordenar execuções, desaparecimentos e ataques contra forças de segurança. Ele conseguiu fugir. Até o presente momento, não foi localizado pela polícia. Outros não tiveram a mesma sorte. Um tiro de fuzil desfigurou o rosto de uma das mulheres mais conhecidas do Comando Vermelho, a Japinha do CV, apontada como figura de confiança do tráfico e linha de frente da facção. Nas redes sociais, a jovem era chamada de Musa do Crime. Segundo o relato policial, ela resistiu à abordagem e abriu fogo contra os agentes de segurança, sendo atingida logo em seguida. O disparo esfacelou sua cabeça. No momento de sua morte, estava vestindo roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil, indicativo de que participava diretamente dos confrontos armados. Outro traficante, Lucas Gabriel Conceição, conhecido como Mata Rindo, também foi morto na mega operação no Rio de Janeiro. Natural do Maranhão, havia fugido para o Rio de Janeiro para seguir na vida do crime. Nas redes sociais, exibia fotos armado. O apelido Mata Rindo é comum entre membros de facções que praticam crimes com sadismo e frieza. A mega operação no Rio foi recebida positivamente pela população carioca. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE, e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Já nas narrativas contrárias, dominaram frases como chacina, Castro genocida e extermínio racista nas favelas. A pesquisa concluiu que a direita dominou o debate em apoio à operação. As curtidas nos perfis do governador Cláudio Castro, do deputado federal Nicolas Ferreira e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro foram 5 vezes maiores do que em perfis da esquerda, como o da vereadora Thaís Ferreira, do Rio de Janeiro, e da deputada federal Talíria Petroni. O Palácio do Planalto recusou a sugestão feita pelo governo de Donald Trump de enquadrar o primeiro comando da capital e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. A justificativa pela recusa foi a defesa da soberania nacional. Até hoje, o presidente Lula não classifica as ações desses grupos criminosos como terroristas. Apesar da pressão da oposição e de parte da opinião pública, o ministro da Justiça, Lewandowski, destacou que há uma lei que estabelece o terrorismo e que ela não contempla as ações de grupos criminosos como o Comando Vermelho ou o PCC. Além da atuação do crime organizado, especialistas em segurança pública ouvidos pela Brasil Paralelo no documentário Entre Lobos destacam diversas falhas estruturais que permitem o avanço da criminalidade, como as saidinhas temporárias, onde presos acabam saindo do presídio e não voltam mais, e as audiências de custódia, que frequentemente liberam criminosos poucas horas após a prisão, contribuindo para a reincidência criminal. Casos como esses alimentam o debate sobre a cultura da chamada bandidolatria. Para a população, a sensação de proteção ao criminoso parece se sobrepor à preocupação com a segurança do cidadão comum.
O ministro Alexandre de Moraes intimou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para prestar informações detalhadas sobre a mega-operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. A justificativa é a ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, usada há anos como instrumento de intervenção do Supremo nas operações policiais. A audiência foi marcada para o dia 3 de novembro e será presidida pelo próprio Moraes, que irá pessoalmente ao Rio de Janeiro. A nossa Suprema Corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do Legislativo. Dentro dessas mais de 1.000 favelas, certamente a enorme maioria delas o Estado não consegue entrar integralmente em nenhuma delas. Aqui na Justiça, por exemplo, nós não temos acesso para oficial de justiça entrar para determinar uma ordem, cumprir uma ordem judicial. Assim como não entram assistentes sociais, como não entra ambulância, como não entram outras formas de presença do Estado. Isso é uma realidade. A polícia era a última que entrava. Não entra mais. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial, você vai para cadeia. O uso progressivo da força letal. Primeiro ele vai se apresentar, ele vai dizer que ele é policial, ele vai mandar o bandido abaixar a sua arma, ele vai dizer que se o bandido não abaixar a arma, ele vai atirar, ele vai dar alguns segundos para que isso seja feito. Olha a quantidade de passos e de oportunidades dele tomar um tiro. Como que você vai fazer isso em uma área, né, conflagrada, em uma área de guerra, como são os morros, as comunidades cariocas? Foi com o objetivo de entender mais sobre como as facções atuam no Rio, quais são suas origens e seu alcance, que a BP produziu o documentário Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. O filme é exclusivo do streaming da Brasil Paralelo, mas liberamos uma condição especial para você que assistiu o vídeo até aqui. Escaneando o QR Code ao lado, você garante até 70% de desconto em nossos planos para poder assistir gratuitamente a este documentário, além de mais de 100 outras produções originais em nossa plataforma. Fomos até o Rio de Janeiro e entrevistamos especialistas em segurança pública, políticos e policiais de forças especiais. São entrevistas que contam com exclusividade os bastidores do crime e da violência que transformaram o Rio em um campo de guerra. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para garantir seu desconto. Infelizmente, o Rio, que era famoso mundialmente pela sua beleza natural, ele hoje também é famoso mundialmente pela insegurança. Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo a barricada ali? A rua tá fechada, ó. Quem romantiza o tráfico é uma pessoa irresponsável e beira a criminalidade. Quem mandou atender o telefone celular na rua? A conta da incompetência do Estado na vítima, né? Teve intervenção, depois teve as UPPs, e não existe políticas públicas de segurança para dar certo. A gente comprava caminhão de fuzil, o cara deixava lá quantos fuzil a gente queria. Era vendido que nem bala. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira.